Olá, uma alegria sempre, sempre, sempre poder estar com você, entrar aí na sua casa, ser recebido por você, para que nós possamos juntos refletir sobre temas que informam, que orientam, que edificam a nossa vida, temas da atualidade, temas que nos fazem pensar e realmente melhorar a qualidade da nossa vida. É uma honra poder ser assistido por você, é uma honra poder saber que nós aqui na Boas Novas estamos cumprindo a nossa missão, porque você tem dado esse retorno para a gente. Queremos reforçar e pedir a você que, se você tem sugestão de temas, se você tem críticas e sugestões sobre aquilo que estamos fazendo aqui, manda para a gente. Usa o nosso e-mail, cabeçapracima@boasnovas.tv, e nós vamos poder atender aquilo que você está querendo ouvir. Nós vamos refletir sobre as suas críticas, nós vamos melhorar, nós vamos buscar nos aperfeiçoar e nós vamos nos alegrar, porque estamos cumprindo a nossa missão. Temos recebido muitos e-mails a cada dia sobre como a programação da Boas Novas abençoa vidas e isso nos faz muito feliz. Eu falo para que você saiba que você nos ajuda quando manda a sua mensagem. Eu falo porque é bom a gente reconhecer. E acho que é uma bênção, considero como uma bênção de Deus quando recebemos a sua mensagem. Que Deus abençoe você. Especialmente você que já entendeu que você faz parte de tudo que fazemos aqui. Se a Boas Novas consegue abençoar vidas, ela o faz porque você também tem abençoado a Boas Novas através da sua oração, através da sua semeadura. Estou falando com você, semeador de Boas Novas, você que entendeu o nosso recado, você que entendeu também a sua missão, você que entendeu que quando você semeia na Boas Novas, você está cumprindo o ID de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus possa retribuir e honrar o teu movimento e a tua semeadura. Queremos desafiar todos vocês que também sendo abençoados, que também gostando da nossa programação, ainda que tendo críticas, que você possa fazer um movimento de dizer, olha, eu quero ajudar vocês, eu quero participar desse negócio, eu quero poder dizer que eu também faço parte da Rede Boas Novas. Então, seja um semeador, liga agora 21-26300, entra no nosso site, começa a fazer a sua semeadura, começa a fazer parte do exército de semeadores de Boas Novas. Você vê que aqui a gente só desafia você. Muitas vezes nós não falamos em valores, porque na verdade nós não queremos definir valor. O valor tem que ser definido por você, tem que ser definido pelo seu coração, por aquilo que você considera que vale ganhar uma vida para Cristo. E nós temos muitas histórias de pessoas que se renderam ao nosso Senhor Jesus, porque de repente ouviram uma mensagem, porque de repente a Boas Novas cruzou o caminho delas e elas disseram, o que é que eu estou fazendo? Não, eu quero esse Jesus para mim. É isso que você faz quando você semeia aqui. 21-26300 ou www.boasnovas.tv. Boas Novas sempre aí, pertinho de você. Cabeça para Cima de hoje traz para você um tema que ele é intrigante. Vamos lá. O Mar Morto, ele recebe esse nome devido à grande quantidade de sal que existe em suas águas. Olha, os estudiosos dizem que é 10 vezes mais sal do que aquele que se encontra em qualquer outro oceano. E essa quantidade de sal existente no Mar Morto, ela praticamente impede qualquer possibilidade de vida nas águas desse mar. Não se sabe por quê, ainda não tem uma explicação, mas nas margens do Mar Morto começaram a surgir grandes buracos, buracos que têm água doce. Esses buracos receberam o nome de bolenes. O que são as bolenes? Por que elas estão aparecendo? Quais são as consequências desses buracos? É o que a gente vai refletir no Cabeça para Cima de hoje, quando conversamos com você sobre os bolenes do Mar Morto. Veja o nosso informativo e espera aí que os nossos debatedores já estão prontinhos para a gente começar a conversar.
Celeste. Sim. Você pediu para te lembrar alguma coisa de Bangu. Não sei se é e-mail, que alguém que você quer falar, que comentou, alguma coisa assim que você me falou, não foi? Pois Algum é. retorno que você quer dar. Pois é, mas eu precisava ter o nome da mulher, da moça que escreveu pra gente, eu não peguei. Fica para segunda-feira. Tá, ótimo. E aí eu vou te pedir uma... Bom, depois a gente fala. Vamos lá. Eu te pedir a gentileza, assim, aquele papo que a gente teve, separar 2 ou 3 por programa ali nesse momento ali da escalada. Uhum. É legal. Atenção, vou voltar na câmera 1. VT girando 5, 4, 3, 2, 1. Gravando. Pois é, você viu o nosso informativo. Hoje a gente vai conversar com você sobre os boleines do Mar Morto, um assunto que tem aí atraído a atenção de muita gente, chamado a atenção de todas as pessoas, não só cristãos não, mas do mundo secular também. Olha, e já vou dar uma dica para você que pode complementar muita coisa do que a gente vai falar aqui. Se você tiver condições, depois dá uma olhadinha no Globo Repórter. Feito pela Rede Globo de televisão, que passou lá em fevereiro. Ele fala sobre os boleines do Mar Morto, muito bacana. E você, depois desse programa aqui, eu acho que você vai ter vontade dupla de ver esse Globo Repórter, tá? É um merchanzinho de graça, sim, mas é bacana porque complementa em muito o que a gente vai falar hoje aqui. E para conversar sobre esse tema, recebo aqui no estúdio Paulo Marques Cozendei. Ele que é pastor da Igreja Batista Jardim América, em Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro, e ele também é mestre em Ciência Social da Religião. Uma fera, né, para conversar aqui com a gente, tem que ser, para falar sobre esse assunto. Obrigadíssima, pastor. Falei seu nome certo, né? Rosendei. Cozendei. Cozendei, isso aí. Descendente de suíço, normalmente as pessoas têm um pouquinho de dificuldade no início. Mas é um prazer estar aqui, é a segunda vez. A gente participou de um Cabeça para Cima também, falando sobre Armagedon, junto com meu amigo aqui, pastor Edinaldo. E sempre que a gente puder colaborar em favor do reino, a gente está disposto a fazer isso. Maravilha. Hoje falou sobre Armagedon, hoje a gente vai falar sobre os boleines do Mar Morto, né? E ele já entregou, né? Mas isso aí, o nosso convidado, o pastor Edinaldo Carvalho, pastor da Assembleia de Deus de Madureira, aqui no Rio de Janeiro também. E ele que é palestrante de escatologia, não só escatologia, né, pastor? É verdade, saúdo a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, querida irmã Celeste. Glorinha, um beijinho. E repito em dizer que esta casa abençoada é âncora do reino. Amém. Neste lugar, no nosso país e em outros países também. E é uma emissora que tem compromisso com o debate livre, com a verdade bíblica. É isso mesmo. Vivemos um tempo de grande frustração no que diz respeito à identidade da igreja. E nós vemos que a mídia é usada muitas vezes erroneamente. A mídia pode ser uma bênção, mas grande parte das suas veiculações servem ao reino das trevas. E por isso uma casa que se propõe a ser luz em meio a todas essas trevas precisa de receber o apoio seu, o apoio de que você está ligado ao trono de Deus para manter essa estrutura do reino na terra, esta e outras, enquanto Jesus não vem. É a nossa luta, é a nossa batalha. É isso aí. E por isso eu quero dizer que esse tema, sobre a questão das bolaines, é mais um tema que será desmistificado hoje, espero, com a unção do Espírito Santo de Deus, com a instrumentalidade da nossa querida irmã Celeste, também do querido pastor Paulo Cozendei. E eu peço que você fique aí atento, ligado, em oração, para que o Espírito Santo venha e dirimir essas dúvidas com relação a isto que está acontecendo em Israel. O meu ministério é um ministério de falar sobre a volta de Jesus. Por isso, o meu foco é a escatologia bíblica, que são
as doutrinas das últimas coisas. O tempo é esse, está chegando. A igreja não terá o seu momento eterno aqui na terra. O nosso tempo está se esgotando. E é sobre isso que eu falo, sobre esse preparo mundial e de Israel para Jesus voltar à terra. E é essa talvez a resposta, querida Celeste, daquilo que você me perguntou sobre o que eu faço. Verdade, verdade. Tem outros temas. É porque a gente acaba, às vezes, assim, né, falando. Eu, quando penso, pastor Edinaldo, fim dos tempos. E não é só isso, né? Mas é também porque verdade. realmente essa é uma especialidade sua, e isso é muito bacana. Então, queridos, aliás, o senhor falou, vamos desvendar os mistérios das bolenes. E eu ficava, né? Das ou dos? Dos bolenes, porque são dos buracos. Isso. Certo? Certo. Então, é só uma brincadeira para ajudar. Não, mas está certo. Eu passei por ela. É eu isso estou mesmo. aqui compartilhando também tá certo. essa questão, né? Pois é, eu fiquei, assim, quando a gente começou a falar sobre esse tema, eu fiquei pensando, gente, mas por que a gente vai falar sobre isso, né? Falar sobre uma questão da natureza, onde que isso se vincula com a nossa missão, onde que isso se vincula com o propósito da Boas Novas, né? De divulgar Jesus, de divulgar a palavra de Deus, de fortalecer as coisas que a Bíblia nos traz. E fiquei assim, muito impactada, né? E com vontade de compartilhar, de conversar com vocês e poder compartilhar com todas as pessoas a questão do que são, do que podem ser os bolenes do Mar Morto. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre o Mar Morto, né? O Mar Morto aí é um mar, como o próprio nome diz, né, que não permite proliferação de vida pela quantidade de sal. É fato que o Mar Morto, ele ocupa o mesmo lugar, porque a gente chama de mar, mas ele, na verdade, é uma ilha, né? Ilha não, é uma lagoa. Ilha não, é mar, é água, então, uma lagoa. Ele ocupa o mesmo espaço geográfico de Sodoma e Gomorra, ele cobre as áreas onde existiu Sodoma e Gomorra, é isso mesmo? Olha, a segunda que a gente tem estudado, pesquisado a respeito da geografia bíblica, ao norte do Mar Morto fica a cidade de Jericó. E a sudoeste ficavam as cidades bíblicas, né, ali do livro de Gênesis, quando veio o cumprimento do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra e as demais cidades ali. Então ficou aquela depressão e, de acordo com a evolução do tempo, essa depressão, obviamente, veio as águas que são banhadas pelo Rio Jordão, porque o Mar Morto ele recebe água doce, mas devido à quantidade enorme de sal, de potássio e tantos outros minerais ali, então ele se tornou um lago de água salgada que não sobrevive nada ali. Aham. Qualquer peixezinho do Jordão que escapar, ele já vai imediatamente perecer. Então, de acordo com pesquisas e estudiosos na área de geografia bíblica, aquela área, especificamente a sudoeste, foram as áreas em que aconteceram o juízo de Deus sobre aquelas cidades ali e veio então aquela depressão, as chamadas cidades Sodoma e Gomorra e outras também que o texto bíblico não relata, mas tinham outras cidades também naquela região. De onde se também conclui que a salinidade desse mar tem a ver com o fato bíblico também. É isso mesmo. Na verdade, o Mar Morto é uma chaga, é uma ferida, é uma maldição dentro da maldição. Porque a partir do Gênesis 3, a terra foi amaldiçoada. Somente a partir do Gênesis capítulo 3, a terra começou a produzir cardos e abrolhos, ervas daninhas. Até então, não. Olhe, você já imaginou viver numa terra não amaldiçoada? Antes da queda do homem, a terra não era amaldiçoada. Com a queda, amaldiçoou. Sodoma e Gomorra foi outra maldição dentro de uma terra já amaldiçoada. E ali foi, na verdade, porque há um paralelo, porque não apenas o sal, mas são mais de 30 componentes químicos que tem no Mar Morto, inclusive o enxofre. E o enxofre é um dos elementos que compõem o inferno,
que compõem exatamente o limbo, onde estarão as almas condenadas, separadas de Deus. E ali naquela região, pastor Paulo já deu seus limites geográficos, é exatamente aquela região que foi ocasionada pela maldição de Deus sobre os habitantes de Sodoma e Gomorra, que Deus não fez isso antes de tirar Ló. Aliás, isto é um paralelo com a questão do arrebatamento da igreja. Ló prefigura a igreja. Deus não mandou fogo ali naquela área e nem o sal para salgar, para eliminar a vida, como castigo mesmo, como juízo, antes de tirar Ló. Assim a igreja não será retirada da terra, a igreja precisará ser retirada da terra antes que venha a grande tribulação dos últimos dias. E o que estamos vendo lá hoje é, na verdade, o cumprimento de grandes profecias do passado. Esse mar era chamado Mar de Arabá, Mar Salgado, não é? O Mar de Betume. Aquela área era uma área densamente castigada pelos elementos químicos, que não proliferava a vida, mas que ainda gerava riquezas. Hoje o Mar Morto é cobiçado por muitos países que planejam invadir Israel para tirar do Mar Morto as suas riquezas. Porque é interessante, né? Porque embora o mar seja morto, aquela água, ela impeça a vida. Ao redor do mar, aquela areia, aquela lama, aquela coisa é profundamente rica, medicinal, né? Medicinal. As pessoas vão para lá exatamente. buscar a lama, né? Em benefício da sua saúde. Eu já preciso fazer o intervalo, aqui é assim, né? O tempo voa e vou para o intervalo e a gente volta já para fechar essa ideia aí da questão do Mar Morto e como ele vem minguando e a gente poder entrar e entender sobre os bolenes do Mar Morto. Intervalo, voltamos.